Está no versículo 2 que o apóstolo Paulo declara o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É muito claro já isso. Eu lembro que quando eu era mais novo, a minha preocupação, gente, era andar na rua e não olhar muito para uma banca de jornal. Por quê? Porque é comum você ver ali pôsteres, revistas de mulheres seminuas ou até nojo mesmo, né? E aí, nós como cristãos temos que andar vigilantes. A preocupação só essa. Hoje em dia, como eu tenho um trabalho pela internet, eu mexo muito imenso essas coisas assim, gente. E uma coisa que é bom ficar claro pra gente: Satanás, ele não pode nos forçar a pecar, mas ele investe muito pesado para que algumas coisas entrem aqui, ó, no nosso coração. E se entrar no coração, meu amigo, é ajoelho no chão e clamar ao Senhor na certa, não é verdade? Então, o mundo está dessa forma, ele quer colocar no nosso coração essas coisas. Para exemplificar isso, eu queria contar para vocês a minha história. Geralmente, um testemunho eu daria, se fosse outra ocasião, sobre como eu conheci Jesus. Mas, na verdade, não é só sobre isso, gente. Eu conheci Jesus, sim, numa igreja evangélica. Tá? E conheci também nessa igreja, eu conheci um pouco da decepção, da dor, porque era novo, adolescente ainda, não tinha experimentado o mundo para conhecer essas coisas do mundo, porque também tem isso no mundo. Só que eu fui conhecer na igreja. E por conta disso, por ser um adolescente e sem estrutura, eu acabei indo para o mundo, eu conheci as drogas e mais algumas coisas que na minha intenção focar nisso agora, porque hoje eu já estou liberto, graças a Deus, na verdade. E uma coisa que me chamou muita atenção foi porque logo depois dessas decepções que eu tive, eu voltei para Jesus, como eu disse, eu fui liberto de todas aquelas coisas, e eu comecei a participar de alguns movimentos que tinham nessas igrejas. Eu já fui pentecostal, neopentecostal, já fui batista, participei de movimentos como Célula, G12, Embriaguez no Espírito, Unção do Riso, e tem uma lista enorme. Quem conhece entende do que eu estou falando. Eu não quero dizer aqui, irmãos, que as igrejas evangélicas são um caminho de perdição. Não estou dizendo isso, não é a pregação de hoje e nem a minha intenção. Porém, existem líderes em qualquer igreja que estão conduzindo as ovelhas ao matadouro, a morte eterna, não a morte para a vida eterna. Isso aí, eles têm que ficar muito atentos em relação a isso. Imagine só, pleno centro de Niterói. Vocês conhecem o centro de Niterói? Ali perto do Plaza ali? Isso, então. Vocês imaginam o seguinte: 00:30, por aí assim, um camarada com um violão na mão, correndo aquela praça toda assim: glória a Deus! Glória a Deus! Uhul! E gritando assim descontroladamente. A minha sorte, essa pessoa era eu, tá, gente? A minha sorte é porque naquela hora ali só tem gente bêbada, né, drogada, então eles curtiram o negócio lá e acharam até legal, então eu passei despercebido. Mas sabe uma coisa, irmão? Essa mesma ousadia eu tenho até hoje. Se precisasse fazer isso, por amor a Deus e pela obra, eu faria. Eu fiz uma vez, talvez não é necessário fazê-lo, né? Deus não é surdo, na verdade. Mas só que se fosse, eu faria de novo. Deus deixou isso em mim, essa ousadia. Nós temos que ter essa ousadia. Mas o que acontece, irmãos? Eu sempre tive posições também consideradas nessas igrejas também. Fui líder de alguns departamentos, pregava algumas vezes também. Cheguei a ser líder de intercessão dos jovens, dos adolescentes. Só que eu nunca me sentia completo, e porque aonde eu estava, eu até dei isso com a minha esposa, aonde eu frequentava, gente, alguma coisa que me incomodava, que eu saía dessa denominação e alguma coisa acontecia, a igreja acabava, fechava as portas, tinha um adultério, tinha não sei o que, tinha não sei o que lá. Era impressionante.
Até que um dia eu estava em casa na televisão e parei no canal, um canal cristão. Aí ficando para aquele canal assim, né, com um monte de programa interessante, né, muita Bíblia, muita oração, palavra. E eu falei para você, amor, esse canal aqui é bom, né? Eu vou assistir ele, né? A gente foi assistindo. Eu acho que lá no terceiro dia eu fui descobrir que era TV Novo Tempo. Eu vou ser sincero com vocês, se no primeiro dia eu tivesse ouvido falar que pertencia na igreja adventista, eu na mesma hora eu teria desligado, porque eu cresci ouvindo que a igreja adventista era uma seita. E bem é uma seita, seita do Espírito Santo, a vida inteira, a seita do sábado, não é verdade? Então, quando eu vi o pastor Luiz Gonçalves pregando sobre a grande meretriz e as filhas, né? Ele leu uma passagem que diz assim: sai dela, povo meu. E quando lendo quadros em uma resposta ele falou sobre o dom de línguas, estranho, que é tão estranho mesmo que nem a gente entendia o que estava falando, eu fui compreender que era o Espírito Santo e não o homem que está falando comigo. Amém. Mas, Lucas, o que está falando seu testemunho dessas coisas com a pregação de hoje? Tem muito a ver, irmãos, porque diz lá o seguinte: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, para que a gente venha ter uma vida saudável, irmãos, a gente tem que renovar nossa mente. Não é só hoje, é amanhã, depois de amanhã. Porque se assim a gente não fizer, o bom perfume de Cristo não vai estar em nós. O que adianta ser sal e não salgar? Não é verdade? Então a gente tem que ter a nossa convicção isso, a renovação da vossa mente, para que experimenteis, seja qual for a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? Eu só quero fazer uma perguntinha a vocês antes de encerrar. Eu sei que não tem muito a ver sim com essa passagem, mas é algo que eu coloquei no meu coração, que eu meditei essa semana. Não preciso me responder. Como é que tem sido a leitura diária da palavra de Deus na vida de vocês? Porque sem a leitura da palavra de Deus, não há renovação da nossa mente. Séculos atrás, queimaram a palavra de Deus nas praças. E quando você, meu irmão, minha irmã, ou quando eu também não leio a palavra de Deus, eu não medito nisso aqui e deixo ela na cabeceira da cama, guardada no armário. Sabe o que está fazendo? A gente está agindo igualzinho aquele povo que botou fogo na Bíblia. É a mesma coisa. Se nós não dedicarmos, gente, um tempo diário, como que teremos saúde espiritual? Como é que a nossa mente ela vai ser transformada a cada dia? A gente não tem base, não tem informação. Pessoas estão aqui fora precisando de respostas, só que elas não perguntam. Mas tenho certeza que se você tiver um compromisso com a palavra de Deus diária, quando você passar na sua vizinhança, no seu trabalho, alguém que tem uma dúvida vai chegar para você e vai falar assim: ô Ivan, rapaz, você é diferente, cara. Você tem um semblante diferente, você é cristão? Eu quero cessar aqui as minhas palavras, porque essa função é do Espírito Santo, convencer vocês, me convencer, nosso compromisso. Não serve, gente, 2 vezes na semana, não serve 3 e nem 4. Se são 7 dias, Deus quer que 7 vezes na semana, uma vez no mínimo por dia, a gente faça parte daquele povo que quando viram que colocariam fogo na palavra de Deus, fizeram alguma coisa.